paz do nosso Senhor Jesus Cristo adentre a casa de cada um de vocês que estão neste momento, acompanhando este momento de oração. Que Deus possa abençoar desde já a casa de cada um de vocês e agir diante do que você tem pedido, agir diante de tudo aquilo que você tem clamado ao nosso Deus. Porque pode ter certeza, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus, meus irmãos, que não nos deixa sozinhos. Então você pode acreditar, pode confiar nisso, meus irmãos, porque as promessas de Deus irão se cumprir nesse dia sobre as nossas vidas. Pode crer nisso. Olha só que chique aqui, ó. Deixa eu colocar. Vocês estão escutando bem? Fala se vocês estão me escutando. Então estou aqui estilo Silvio Santos. Então, meus irmãos, o tema de hoje é Deus de promessas. Meus irmãos, como nós acabamos de escutar, todas as promessas que o Senhor tem para mim e para a sua vida, pode ter certeza que irão se cumprir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha dúvidas. Mas para isso, meus irmãos, como o refrão da música que nós escutamos, é preciso, meus irmãos, nós orarmos. É preciso, meus irmãos, nós clamarmos a este Deus. Não adianta, meus irmãos, ficarmos em silêncio, que ficando em silêncio Deus não vai escutar. Por muitas vezes nós achamos que sim, o Senhor conhece o nosso coração, e isso é verdade. Deus conhece o meu e o seu coração, meus irmãos. Mas como essa parte do Salmo, essa frase do Salmo, meus irmãos, que eu digo muito, aonde quer que eu vá, aquele infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E não fique triste de eu te chamar de infeliz, porque infeliz é aquele que tem ausência de alegria, ausência de felicidade. Então automaticamente você é uma pessoa triste, você é uma pessoa infeliz. Assim, meus irmãos, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus neste momento, no Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 5, que eu mudei aqui a palavra. O Senhor pede para mudar, que nós mudamos. Então vai ser Evangelho de São Lucas 1, a partir do versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. E diz assim, meus irmãos: nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote do nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Araão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e os preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus a função de sacerdote, na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume, o uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer perfume. Todo o povo estava de fora, a hora da oferenda do perfume. Apareceu então o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado, e o temor arrasou-o. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai ter um filho, e o teu filho chamará de João. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que palavra tremenda. Essa palavra que pode-se dizer que não é só uma palavra, mas um palavrão. Deixa eu ver se o celular ajuda aqui. Essa palavra, meus irmãos, quando diz, irrepreensível, meus irmãos. Sabe o que quer dizer? Ele não tinha falhas. Ele seguia tudo aquilo que era ordenado pelo Senhor com perfeição. Ou seja, ele era totalmente obediente ao nosso Deus. E aí, meus irmãos, de repente, diante ali de tudo isso que ele estava passando, ele foi ao templo, como disse nessa palavra. E ele entrando ao templo, meus irmãos, o anjo
apareceu e declarou para ele que ouvia a oração dele. Jesus, meus irmãos, tem ouvido a sua oração, tem ouvido o seu clamor. Mas é preciso, meus irmãos, a primeira palavra que eu venho para nós aqui nesta noite é que é preciso permanecer e ser fiel. É preciso permanecer e ser fiel. Você quer saber por quê? A palavra de Deus diz que os dois eram de idade avançada. Ou seja, irmãos, que casal, meus irmãos, que quando casa ali, e para ser obediente ao Deus no dia do casamento, o padre fala assim: você promete cuidar de todos os filhos que o Senhor te enviar? E nós respondemos: sim, nós que somos casados. Com isso, meus irmãos, essa promessa, este desejo para que possamos um dia gerar ali um fruto da nossa semente e poder ter um filho, uma filha, é algo, meus irmãos, surpreendente que nós sentimos. Eu tenho a graça, meus irmãos, de ter duas filhas, a Helena e a Yasmin, é graça de Deus. E por que graça? Porque diante, meus irmãos, de tantas pessoas que têm pedido para poder ter os seus filhos e não conseguem ter essa graça. Por isso que eu digo que isso é graça de Deus. Mas continuando, meus irmãos, eles então há muito tempo pediam que essa graça de ter um filho adentrasse a casa deles. Mas eu pergunto nesta noite, qual que é a sua graça? Qual que é o seu filho que precisa ser gerado dentro da sua casa? Qual que é a cura que precisa ser realizada, meu irmão e minha irmã, nesta noite? Por muitas vezes, meus irmãos, nós desistimos no meio do caminho. Nós não damos gestos, passos concretos no Senhor, meus irmãos, e porque não conseguimos, ou até mesmo vemos a graça de Deus acontecendo na vida do irmão que entrou hoje dentro da igreja, e você já fica todo angustiado, nervoso, porque você estava ali mais de 10 anos pedindo essa graça e o Senhor não concedeu. Só que o Senhor vem dizer para cada um de nós fidelidade, permanecer firme, permanecer fazendo aquilo que o Senhor vem te pedindo. Por muitas vezes não acontece, meus irmãos, porque nós desistimos. E outra coisa, meus irmãos, nós somos impacientes. Nós somos impacientes. Por muitas vezes, meus irmãos, não aguentamos esperar. Só que, meus irmãos, por muitas vezes é preciso esperar, porque, como diz o Senhor, não demora. O Senhor prepara algo perfeito para mim e para você. Só que para que o Senhor possa preparar algo perfeito, por muitas vezes é preciso esperar. Se o Senhor não deu, meus irmãos, algo que você tem pedido, é porque o Senhor está preparando você. Assim como diz em Eclesiástico 2, meus irmãos, que nós somos provados no fogo. E assim como nós somos bens preciosos de Deus, que diz que o ouro e a prata é provado no fogo, eu digo aqui para você, nessa noite, não fique com o seu coração abatido, acalma o seu coração, porque tu és precioso para Deus, e a promessa que o Senhor já prometeu, Ele irá cumprir para você, meu irmão e minha irmã. Mas eu digo aqui nesta noite, permanece firme na presença de Deus, espera no Senhor, espera em Deus. É preciso, meus irmãos, vou repetir mais uma vez essa palavra, ser irrepreensivelmente, ou seja, procurar buscar a palavra de Deus, vivenciar na graça de Deus com perfeição. Com perfeição. Ah, meus irmãos, quantas coisas nós podemos experimentar diante deste Deus perfeito, deste Deus maravilhoso, meus irmãos. Jesus, assim como chegou através do anjo Gabriel para Zacarias, nessa noite ele chega para mim e para você dizendo: não temas, porque foi ouvida a tua oração. O Senhor ouve a nossa oração. E você, meu irmão, não está sozinho. Minha irmã, você não está sozinha. Você que tem orado para que seu filho venha saindo do vício da droga, para que o seu esposo saia do vício do álcool, meus irmãos, que abra o coração para a conversão, eu digo aqui nesta noite, permanece firme, não desista. Porque por muitas vezes, meus irmãos,
para que o Senhor possa realizar a cura no outro, é preciso por muitas vezes o Senhor nos curar primeiro. É nos curar primeiro. Porque por muitas vezes, meus irmãos, se nós não recebemos, é porque nós não estamos preparados psicologicamente para que após ser atendido a graça, nós conseguimos ter a sabedoria para poder pegar e aceitar tudo isso da forma que vem. É a mesma coisa, meus irmãos, você imaginar, eu digo assim para minha esposa, que ela é uma pessoa muito caridosa, uma pessoa muito de Deus, que gosta mesmo de doar e ajudar o próximo. Eu digo para ela que se ela ganhasse na loteria, praticamente no primeiro mês ela já iria gastar todo o dinheiro só doando para os outros. Ângelo, por que você está usando esse exemplo? Quem não gostaria de ganhar na loteria? Mas, meus irmãos, muitas vezes a pessoa não dá ali para você porque sabe que você vai se perder da presença de Deus. Tem muita gente da igreja, meus irmãos, pedindo ali o jovem. Olha que bonita, a juventude às vezes está ali no meio das festas, no meio da diversão, e às vezes vê ali uma menininha e está querendo uma menininha direita, a moça está querendo um rapaz direito. Às vezes ali, hoje, nessa situação atual também de desemprego, muitos estão pedindo um emprego, e aí quando conseguem, se afasta de Deus. Pede de qualquer jeito. A palavra de Deus ela é bem clara, conforme eu disse essa música que nós escutamos. Pedir e recebereis. Você pode pedir, meus irmãos, você vai receber. Só que por muitas vezes nós pedimos da forma correta, nós pedimos de qualquer jeito. Simplesmente às vezes nós pedimos, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Aí o Senhor vai lá e te dá um fusquinha. Você fala, não queria um fusquinha. Mas você só pediu um carro. E eu aprendi, meus irmãos, se você quer um carro, você tem que fazer mais ou menos que nem... Eu estou querendo um carro, aí eu falei para o Senhor, Senhor, na minha atual condição, então você tem que olhar para a sua vida, você tem que olhar dentro do seu Paulo, eu queria um Prisma, um Siena. A minha esposa não gosta muito de carro claro, então pode ser um carro preto. Aí você fala assim, eu quero não 1.0, eu quero 1.4, 2.0. Mas por que eu estou dizendo essas coisas? Às vezes, meus irmãos, você pega e fala assim, eu quero um marido, só que eu quero que eu quero um marido. Aí ele vai lá e te dá o quê? Te dá um marido que bebe. Aí você fala assim, não, mas eu não queria um marido que bebe. Com Deus, meus irmãos, muitas vezes nós temos que ser claros. Porque tem muita gente, meus irmãos, também que estão dizendo que querem ter um filho, mas não tem a cabeça, o psicológico para ter um filho. Não sabe que ter um filho é literalmente você largar toda a sua vida para cuidar dessa outra pessoa. Então o Senhor, meus irmãos, prepara as coisas da forma que nós menos imaginamos. Só que é preciso nós estarmos com o nosso coração aberto e pedir direito. E após o nosso pedido, não é só pedir e largar de mão. Você, meu irmão, que estuda, você estuda para poder pegar e conseguir o seu diploma. Ou seja, você vai estudar anos, você vai passar por provas, você vai ser testado, a prova é um teste. Para lá no final você estar apto para poder cumprir aquela função que você aprendeu. E muitas pessoas não gostam de ser testadas. E para tudo, meus irmãos, nós somos testados. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, um dia uma pessoa disse para mim, ela orava por mim e dizia que ela tinha tido uma visualização no qual via um caminho e via os meus pés machucados, um longo caminho a ser caminhado, percorrido. Obrigado, Kate. Um grande caminho a ser percorrido. E aí, meus irmãos, quando o Senhor me lembrava hoje dessa visualização que a mulher teve para mim, aí eu falei, lascou, né? Porque eu estou 11 anos na igreja. Aí eu achava que eu já tinha caminhado bastante, que eu já tinha feito muito.
E aí eu olhei pro meu calcanhar e não está machucado. Aí eu falei, tem muita coisa pela frente. Mas também o Senhor me deu um discernimento. Muitas vezes o calcanhar, quando diz o calcanhar machucado, é os lugares, meus irmãos, aonde nós temos passado e as pessoas têm desmotivado a cada um de nós de prosseguir. Tem muitas pessoas que têm inveja, meus irmãos, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós conquistamos. Então as pessoas querem destruir isso. As pessoas, meus irmãos, que mais machucam cada um de nós são os nossos amigos, são as nossas famílias, são as pessoas que mais nos machucam, porque elas conhecem as nossas falhas, elas sabem as nossas limitações. Então o Senhor me dá esse discernimento que muitas vezes vai ser por onde eu vou passar, eu ainda vou ser muito machucado. E você também, neste momento, você pode estar sentindo o seu coração machucado, você pode estar se sentindo sozinho, sozinha. Mas eu digo para você, meu irmão e minha irmã, assim como Jacó, quando ele teve aquele encontro com o anjo, e ele não deixou, ele não soltou o anjo, a não ser que o anjo tocasse, nós temos que fazer isso nessa noite. Brigar para aquilo que nós temos necessitado, por aquilo que nós temos pedido. Se nós desistimos, meus irmãos, não adianta reclamar falando que Deus não nos deu. Tem muita gente achando que é muito fácil desistir e fica olhando para a vida do outro, mas não sabe o tanto que o outro lutou para poder conseguir. O tanto que o outro lutou para poder conquistar, muitas vezes, dizendo então de bens, conseguiu aquela casa, conseguiu aquele carro. Às vezes nós não sabemos o tanto que o outro lutou. Quanto que aquele homem, aquela mulher de Deus, aquele jovem ficou com o joelho no chão, orando a Deus e clamando que o Senhor realizasse as promessas na vida dele e na vida dela. E para finalizar, meus irmãos, eu digo aqui para você, nós temos que olhar a nossa vida, nós temos que olhar os nossos sonhos. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto? O que você tem para a sua vida? Confia em Deus. O Danilo terminou a ministração dizendo isso. É preciso confiar. E eu confirmo isso dizendo, aquele que permanece, que foi o que eu iniciei dizendo, o que permanece em Deus, ele espera em Deus e ele confia em Deus. E assim o Senhor irá escutar a minha e a sua oração. E através de escutar as nossas orações, no tempo certo o Senhor irá conceder os nossos pedidos. O Deus de Deus não é um Deus mentiroso. É um Deus verdadeiro, é um Deus de verdade. Então, meus irmãos, nesse tempo agora de Pentecoste, amanhã, meus irmãos, Pentecoste, eu me recordo, meus irmãos, dos cenáculos, das vigílias, dos momentos a qual nós estávamos no meio da aglomeração juntos, clamando, abraçando, pedindo que o Espírito Santo viesse sobre a mim e sobre a sua vida. E hoje, meus irmãos, temos que clamar isso de dentro de nossas casas. Então eu digo para você, permanece firme na presença de Deus e busca o Senhor, meus irmãos, como nunca você buscou. Nós vamos escutar uma música, meus irmãos, que ela diz sobre confiança, sobre que é preciso confiar em nosso Deus. Que essa música, meus irmãos, possa tocar. Tá aí, Amanda, tá aí. Que essa música possa tocar no seu coração, mas não põe ainda não, Amanda. Meus irmãos, prestem atenção nessa palavra para finalizar. Jesus, ele disse para os discípulos, permanece em Jerusalém. E eu digo aqui para mim, para aqueles que estão aqui, para você que está aí na sua casa, permanece em Jerusalém. A Jerusalém celeste, a nova Jerusalém hoje é a sua casa, que é a sua casa chamada de casa de oração. Permanece firme. Porque os discípulos de Emaús, eles se afastaram de Deus. Eles se afastaram, na verdade, de Jerusalém. E Jesus apareceu para eles e disse, volta
Volta porque o Senhor deu a promessa. Meus irmãos, o Paráclito, que é o nosso defensor, o Espírito da verdade, o Espírito que vai nos dar força, venha neste momento sobre as nossas vidas através dessa música. O Espírito de confiança venha sobre a minha e sobre a sua vida. Minha esperança, Jesus, minha esperança, eu coloco em Ti. Coloque no irmão e minha irmã confiança, a esperança em Deus. Confio em Ti. Diga isso, confio. Jesus, Jesus. Minha esperança eu coloco em Ti. Deus, meus irmãos, não falha. Tua promessa é fiel. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida irá se cumprir. Tudo isso que eu e você estamos passando, meus irmãos, irá passar. Que a palavra de Deus, meus irmãos, permanece na minha e na sua vida. Tu és fiel. Fiel, Tu és santo, céus e terras te proclamam, santo. Confio em Ti, diga o nome Jesus. Senhor, nós confiamos em Ti. Minha esperança eu coloco em Ti. Meus irmãos, pode confiar em Deus. Confia no nosso Deus que você não será desamparado. Tua promessa é fiel. Diga que o Senhor é santo, santo dos santos.